E nesse sábado teremos o derby Palmeiras e Corinthians, não no Allianz Parque, mas na Arena Barueri, menos de um mês das fatídicas partidas das finais do Campeonato Paulista, Corinthians campeão. Palmeiras tem todas as condições de dar o troco. Não é a mesma coisa, não vai conquistar taça, o Palmeiras não vai ser campeão ganhando do Corinthians, mas é de suma importância. Por quê? Esse derby, como qualquer um derby que vale muito, mas muito além dos 3 pontos. E o Palmeiras tem que encarar, pelo menos dessa vez, como não tem sido da outra vez, encarar dessa vez um derby como um derby deve ser. Um Palmeiras e Corinthians. Do outro lado, os corintianos têm encarado dessa forma, jogado com vontade. Até por isso tem tido mais sorte do que nós, palmeirenses. Mas o Palmeiras precisa muito jogar o jogo à vera, que não tem acontecido. Mas antes de já entrar dentro do clássico, tentar esmiuçar o Palmeiras, o Corinthians, dar as minhas impressões sobre a partida, já pedi para você deixar o like. Já não deixa para o final, deixa para agora, já faz agora. Mete o dedo no like, se inscreva no nosso canal Lealdade Padrão, se caso ainda não for inscrito, e compartilhe nos seus grupos, entre os seus parentes, amigos, conhecidos, o conteúdo do nosso canal. Passe o link para eles e vão fazer crescer cada vez mais. E só um adendo, eu olhando meus dados, esse vídeo é o vídeo número 1000. Sim, dentro desses vídeos eu vou fazer esse vídeo um pouco maior, né? O tradicional que é o que eu faço, né? Mais tradicional, e a sequência de vídeos mais picados. Então vamos superar a barreira de 1000 vídeos aqui no nosso canal. Então agradeço a vocês que também que se inscreve, que deixa o seu like, compartilha, e ainda mais que também deixa o seu recadinho, mas a audiência, vocês que nos motivam a continuar mais e mais, fazer mais vídeos e ter esse desabafo de minha parte, mas também ter um feedback seu também. Então, é de muita valia a sua audiência e é com muito carinho que eu faço todo o conteúdo do canal. Mas sem mais delongas, vamos começar a falar do derby, Palmeiras e Corinthians. Começar a falar com o mandante, falar do Palmeiras. Vamos falar de Palmeiras? Então vamos lá. Falar desse Palmeiras que precisa, já passou, foi da hora. Já de tantos derbys, né? O Palmeiras esse ano ainda enfrentou o Corinthians 3 vezes, não conseguiu vencer o Corinthians. Palmeiras que teve empates, teve derrotas, mas ainda em 2025 não teve vitórias. O Palmeiras já está um bom tempinho. Se bem que tem bastantes empates, mas já veio nesse meio tempo, também no meio dessa brincadeira, já veio perdendo para o Corinthians. E o que era uma rotina, o Palmeiras sempre atropelo e atropelo ganhando do Corinthians, não. Agora, o Palmeiras sempre chega em melhor momento, Palmeiras melhor, chega no clássico, o pós-jogo é sempre aquele negócio. O Palmeiras não jogou bem, o Palmeiras não jogou com vontade, o Corinthians superou, o Corinthians é um time aguerrido. Vimos isso nos jogos das finais, né? Tanto a ida no Allianz Parque, a volta no Itaquerão, foi triste pro palmeirense, no caso, porque sempre o derby é um jogo além dos 3 pontos. O Abel Ferreira gosta desse discurso de não, tratamos o jogo como qualquer jogo, porque o jogo vale 3 pontos, não. Na teoria pode ser isso aí, mas na prática, quando entra-se lá dentro, é muito diferente. Tanto por isso que o Corinthians vem tendo sucesso, porque vem encarando os confrontos contra o Palmeiras, além dos 3 pontos. É o tal do jogo da vida, que não pode brincar, tem que se jogar sério. Tanto por isso que o Corinthians, com um time inferior, comparado com o do Palmeiras, né? Comparado com o do Corinthians, o Corinthians vem tendo sucesso, porque joga bola. E jogar bola não somente jogar melhor. O Corinthians também não vem jogando melhor, mas vem sendo mais efetivo, encarando a partida como tem que se encarar. Ralar o bumbum no chão, dar carrinho, se precisar fazer cera, picar o jogo, enervar o mental do adversário. O Palmeiras não faz nada disso. O Corinthians faz e faz bem. Mas vamos falar de coisas boas pro Palmeiras também. Todos esses poréns também do retrospecto recente que não vem sendo bom, por mais que o Palmeiras tenha mais vitórias do que o Corinthians,
o Palmeiras vem de uma boa sequência. Isso é muito bom. O Palmeiras vem com 3 vitórias seguidas. Antes disso, acho que veio um empate com o Botafogo na estreia do Brasileirão. Veio um empate no jogo da final contra o próprio Corinthians. Corinthians campeão. E antes disso, veio a derrota no primeiro jogo. Aquele gol do Yuri Alberto com a pataquada de todo o sistema defensivo, principalmente de Richard Rios, né? Mas, falando de coisas boas, a sequência, o Palmeiras já fez uma trinca muito boa de vitórias. Sporting Cristal, Sport Recife e Cerro Porteño. Libertadores, Brasileirão, Libertadores. Palmeiras que vem num momento bom, porque é o único brasileiro 100% na Libertadores, né? 2 jogos, 2 vitórias. Os jogos, não vou dizer assim que bem, mas é um jogo mais consistente. É um Palmeiras bem diferente do Brasileirão pro Palmeiras da Libertadores. Palmeiras, como é que Libertadores é um campeonato diferente, não precisa exatamente você jogar bonito, você tem que jogar sério, e o Palmeiras vem tratando dessa forma. Palmeiras que vem crescendo, melhorando, vai sensivelmente, não tão assim, mas vai, jogo após jogo, do Sporting Cristal, venceu, contra o Sport Recife, venceu, e contra o Cerro Porteño, o Palmeiras também venceu, vem melhorando. Passo a passo, degrau a degrau, e vem conseguindo boas performances, principalmente de jogadores que não vinham aparecendo tão bem, jogadores que vinham aparecendo com mais falhas do que acertos. Os acertos estão começando a aparecer mais do que as falhas. Isso é bom pro Palmeiras e é bom também até no meio no sentido de ânimo. O Palmeiras chegar bem contra o Corinthians e usar esse fator chegar bem para, não vou dizer que impor um medo no Corinthians, mas mostrar que do outro lado tem um Palmeiras. Muitas vezes o Palmeiras entra sem alma nenhuma. O Corinthians olhava para o outro lado, não via ninguém. Um time morto, sem vida. Então, o Palmeiras tem que usar para si esse fator. Temos 3 vitórias seguidas no Brasileirão e Libertadores. Somos o único brasileiro 100%, como eu já tinha citado, na Libertadores. Libertadores do qual o Corinthians nem está, foi eliminado em pré-Libertadores e hoje está na Sul-Americana. Sul-Americana é lugar que o Corinthians não está bem. Né? Se terminasse hoje, o Corinthians estaria fora até de uma disputa de playoff com o terceiro da Libertadores, para poder seguir a sua vida em Sul-Americana. Mas são fatos que eu estou falando, não é invenção nenhuma, são fatos, mas é tudo começo ainda. Começo de Libertadores, começo de Brasileirão e começo de Copa Sul-Americana também. Citando coisas boas do Palmeiras, tudo tem uma explicação e tudo tem um propósito. Sem Rafael Veiga e sem Lucas Evangelista, ambos lesionados. Rafael Veiga lesão no ombro. Ele estava fazendo um trabalho de reforço para poder... como não foi detectada uma lesão, foi mais tipo um impacto, assim, não é uma coisa que vai precisar de uma cirurgia, sei lá, alguma injeçãozinha, alguma coisinha lá para tentar tratar a região. Tanto que a lesão do Rafael Veiga no ombro não foi tão grave qual foi a do Maurício. Maurício que vai ser banco e pode entrar durante a partida. Isso é muito bom para o Palmeiras também. É um jogador decisivo a mais que o Palmeiras, que faz parte do elenco do Palmeiras, mas sem Rafael Veiga na equipe titular, vamos trabalhar que ele não vai entrar, que fique no banco, ou que não joga, não seja nem relacionado, nem ele, nem Lucas Evangelista. Como eu já disse, Rafael Veiga, lesão no ombro, né? Não uma coisa tão grave assim, que não vai precisar de cirurgia, mas tem que ter todo um cuidado. E Lucas Evangelista que sentiu um incômodo na coxa. Então, até já é preferível preservar para não poder agravar. Mas tudo tem um porém, tudo tem essa explicação. Não tendo Veiga e nem Evangelista, haveria espaço para quem? Felipe Anderson, que vem numa crescente muito boa, principalmente atuando centralizado, caindo para a direita, fazendo uma troca de posições com o Estevão, ajudando o Estevão, que não está num bom momento, reconhece, né? Somente 17 anos, mas está em fase de oscilação, ele vai oscilar mesmo, né? Por mais que muitas vezes o torcedor não entenda, mas sem Veiga e sem Evangelista, pode abrir espaço para Felipe Anderson e Richard Rios. Sim, falar de Palmeiras e Corinthians e falar de Richard Rios é falar de coisas não boas para o Palmeiras, pelo menos de um retrospecto defensivo recente. Nos últimos Palmeiras e Corinthians, a performance defensiva de Richard Rios vem ser
vencendo triste, vencendo até vexatória. Lembrando o primeiro jogo das finais do Paulista, o gol de Yuri Alberto, a liberdade que ele teve antes da falha do Mikael lá, de ficar dando espaço, recuando, e depois o Everton falhando, caindo tardiamente na bola, tudo isso aconteceu porque Richard Rios, ele foi com o pezinho mole lá e não travou direito o atacante corintiano. Então, aí que foi gerando aquela bola de neve, foi crescendo e culminou no gol do Corinthians. Tanto com esse gol, o corintiano venceu a partida e foi pro jogo em Itaquera totalmente tranquilo. Se o Corinthians quase não atacou no Allianz Parque, Itaquera nem ia atacar, como não atacou, porque não precisou. E 0-0, como o Palmeiras não atacou, o Corinthians não atacou, Corinthians campeão. Então, a proposta corintiana foi feita com excelência, foi concluída com êxito. Que falou, eu não preciso atacar, não vou atacar. Por quê? O Palmeiras também não vai, vamos se trancar aqui atrás. E foi o que aconteceu, o Corinthians campeão. E essa é a chance, quando eu falei Felipe Anderson e Richard Rios, principalmente Richard Rios, é para poder provar. Agora é a melhor chance de todos. Richard Rios, que brigou com a torcida, mandando calar a boca, e já fez as pazes dentro do mesmo jogo, isso que eu gostei. Nada de fazer merda em campo, depois ir para redes sociais, desculpa, estava com cabeça quente, não. Fez merda em campo? Fez, beleza. Já pediu desculpa na hora, ó. Fiz besteira, ó, desculpa, todo mundo já catou, aplaudiu, bora. Ó, bora que o próximo jogo já é Corinthians e vamos jogar. E a chance. Evangelista não joga? Vai cair no colo de Richard Rios. A gente fala pro Rios. Rios, só depende de você. Você não quer a chance para fazer, de fato, as pazes com o torcedor palmeirense? Ó, olha o rival. Corinthians. Mando do Palmeiras. Torcida totalmente do Palmeiras. É só você jogar. O mais difícil, que seria os extra-campo, não vai ter. É você. A dificuldade está em você, Rios. E você tem capacidade total em superar essas dificuldades. Então, eu sou a favor até de Richard Rios em campo e mostrar para todos, e principalmente para ele mesmo, que ele tem capacidade de acabar com essa má fase quando se encontra o Corinthians, né? Depende dele. Uma coisa que eu quero também salientar também, que é muito do meu agrado, ofensivamente falando, tá muito do meu agrado, a trinca palmeirense. Felipe Anderson, Richard Rios e Estevão. Aquele lado direito do Palmeiras, principalmente agora o Palmeiras está jogando com 3 zagueiros. Bruno Fux, que está fazendo meio que um falso lateral direito. Um lateral direito que não sobe muito mais ele cobrindo as costas do Estevão. Porque o Estevão está fazendo a ala direita. Então ele faz um falso lateral direito, cobrindo a direita, só dizendo, Estevão, pode subir aqui que as suas costas é minha. Então eu cubro a tua, você faz a frente. E tem sido, e o Palmeiras tem exercido, não vou dizer tanto um bom futebol, mas exercido vitórias. Isso que é importante. Nessas 3 vitórias do Palmeiras, em sequência, Sport Cristal, Sport Recife e contra o Cerro Porteño, entre Libertadores e Brasileirão, esse esquema foi tido em campo. Então, as boas atuações, ou discretas, ou sem comprometer, de Bruno Fux, leva a crer que o Palmeiras também jogará com 3 zagueiros. Tem uma hora que é 4 zagueiros, tem uma hora que é 3 zagueiros, mas na efetividade é 3 zagueiros. Piquerez jogando pela ala esquerda e fazendo o corredor pela direita. Nem tanto um ala, mas um ponta, mezzo ponta, mezzo ala, mas fazendo o corredor direito do Estevão. Mas aí é que entra. Para essa trinca dar certo. Estevão e Felipe Anderson ficam fazendo a troca. Ora, Felipe Anderson centralizado, não na esquerda, mas centralizado, caindo para a direita. E toda vez que ele cai para a direita, o Estevão faz o meio. Por mais que o Estevão esteja habituado mais à ponta direita, essa troca confunde o setor defensivo do Corinthians, que é deficitário, é fraco. O Corinthians é muito bom do meio para frente, causa muito temor para o time do Palmeiras, mas o Palmeiras tem que se aproveitar, usar essa trinca do Palmeiras, Felipe Anderson, Rios, Richard Rios e Estevão, para poder confundir o setor corintiano que vem batendo cabeça há muito tempo. Tanto que nos jogos do Palmeiras, o Palmeiras não soube aproveitar. Tá aí a oportunidade, mais uma grande oportunidade.
isso que eu gosto. A dupla trocando de posições e funções entre Felipe Anderson e Estevão. E nisso que também entra Rios, que vem comprometendo na parte defensiva, mas toda vez que está com a bola na parte ofensiva, vem gerando até gols. Tanto que nas vitórias contra o Sporting Cristal e contra o Cerro Porteño, os gols na parte final da partida, quem fez? Richard Rios, que de volante, o tal do volante que pisa dentro da área. E volante que surpreende e pisa dentro da área, faz gol. Geralmente é isso, surpreende, porque ninguém tá esperando que ele tá lá. Segundo volante vai ficar lá atrás. E de mansinho vem chegando, gol, pimba. Vai lá e faz o gol. Porque ninguém marcou ele. Ele tá vindo de trás. A zaga, principalmente a zaga do Corinthians vai estar concentrada na boca do gol para impedir que ninguém entre, né? Vai marcar todos os atacantes. Richard Rios, aí que aproveita que as atenções vão estar em Felipe Anderson e Estevão. Richard Rios chegando, e é isso que ele faz muito bem. A chegada ofensiva de Rios sempre foi muito boa, né? O chute de fora da área sempre foi muito bom. Hora erra, mas hora acerta, mas é muito boa. Os meus poréns, as minhas críticas com o Richard Rios é na parte defensiva, porque sempre do meio para frente ele foi muito, mas muito bem, sempre. Então é um cara que é participativo, então eu gosto disso. Mais uma situação que eu quero falar. Paulinho, sim, estava programado para Paulinho, que veio do Atlético Mineiro, já veio contundido, veio o processo de recuperação, sofreu cirurgia após contusão no Atlético Mineiro. O Palmeiras contratou a peso de ouro, né? Mas já visando, já focando no Mundial, no Super Mundial, na Copa do Mundo de Clubes da FIFA, que vai ser disputado no meio do ano nos Estados Unidos. Paulinho pode aparecer, eu já vi alguns jornalistas falando, 20, 25 minutos no derby, e uma certeza que ele vai começar no banco. Titular não, ele não vai apresentar titular. Acredito que o Abel não fará isso, ele não tem nem físico para isso, mas ele aparecendo faltando uns 20, 25, 20, até 15 minutos, vai que não cai um golzinho. Não, seria muito bom. A estreia dele, torcida total do Palmeiras, um cartão de visitas, aconteceu um gol do Paulinho, não seria aquela coisa para se empolgar, né? Justo um Palmeiras e Corinthians, estreia de Paulinho, tendo um gol do Paulinho, ex-Atlético Mineiro. Não é torcer. Se ele entrar e fizer qualquer coisa, e Paulinho, eu já até fico vislumbrando com todo esse negócio. Rafael Veiga machucado, Evangelista também machucado fora. Isso entrando Richard Rios, entrando no caso do Veiga, o Felipe Anderson centralizado. Numa ponta fica o Estevão, na outra, Facundo Torres. Facundo Torres seria o cara que iria rodar para poder entrar um Paulinho. Já pensou? Paulinho, Vitor Roque, Estevão, Felipe Anderson, né? Richard Rios, Emiliano Martinez. É para sonhar. Hoje eu acho que, como nós somos torcedores, é permissível o palmeirense sonhar. Mas agora falar também da escalação do Palmeiras, de esboço e tudo, acho que o Abel não vai ter, acho que ele não vai mudar drasticamente, sair um entre o outro. Acho que o esqueleto, a formação tática deve ser a da mesma de 3 zagueiros, né? 3 ora 4 zagueiros, mas seria o que foi nas últimas partidas, nas 3 últimas vitórias. O Abel tem muito disso, time que tá ganhando não se mexe, ou mexe minimamente. O Everton no gol, aí a linha de 3, né? Que muitas vezes se faz com 4 jogadores, mas é 3. Bruno Fux fazendo o corredor pro lado direito até o meio campo, né? Não ultrapassando a linha do meio de campo para poder dar mais liberdade pro Estevão. E completando a zaga, Gustavo Gomes centralizado na sobra, ele vem atuando muito bem. Contra o Cerro Porteño, ele atuou muito bem na sobra, explanou todas as bolas, não deixou nenhuma cair muito viva pro Cerro Porteño, então ele explanou todos, gostei. Gustavo Lento, que já tá mais velho, lento, ele na sobra, ele se impõe fisicamente. E da ala esquerda, Murilo. Ou poderia ser o Mikael, mas será Murilo. Eu vejo Murilo, vem tendo falhas, ele gosta muito, ele tem um quê de Davi Luiz, seleção brasileira, né? Que gostava de pisar lá na frente. O zagueiro tem que ficar lá atrás, calma. Você não é o Luiz Pereira, fica atrás. Então, tirando esse quê de Luiz Pereira que o Murilo gosta de ir pra frente, se ele fizer o lado esquerdo da zaga, cobrindo as subidas de Piquerez, já tá bom demais, sendo discreto. Mais à frente, o M. Martinez, né, o Emiliano Martinez, fazer a dupla de volantes com o Richard Rios,
Espero que o time do Palmeiras seja compacto para uma hipotética falha de Richard Rios. O Palmeiras defensivamente não esteja tão desguarnecido. Então, até por isso, os 3 zagueiros deixam o Richard Rios mais tranquilo, não tão exposto. Isso é importante. E na frente, centralizado, ora trocando com o Estevão. Felipe Anderson trocando na ponta, fazendo a ala, barra ponta, barra o ataque do Palmeiras com o Estevão. Aí na ala esquerda, como eu tinha citado, o Piquerez, né, fazendo a lateral direita e ponta esquerda também, tendo liberdade total para poder subir. E Vitor Roque e Facundo Torres lá na frente. Facundo Torres, que eu acho que tendo Paulinho em plenas condições, Facundo Torres roda, porque é aguerrido, é esforçado, mas tecnicamente deve. Ele não é nível ser titular de um Palmeiras. Para compor o elenco até vai, mas titular hoje tá devendo. Então isso aqui é o Palmeiras. Agora vamos falar um pouco de Corinthians também, né? Se é o derby, tem Palmeiras, do outro lado tem Corinthians. Vamos falar um pouquinho dos meus achismos, das minhas impressões quanto ao Corinthians. O Corinthians que, não é segredo para ninguém, vem muito relaxado para esse derby. Por quê? Acabou, não tem nem um mês. Foi campeão em cima do Palmeiras. Então, aquela pressão de 6 anos, Corinthians não é campeão, acabou. Tá tranquilo. O Corinthians em Barueri, pode ter certeza que o Corinthians vai estar fechadinho atrás, né? Todo mundo dando a mão, ninguém larga a mão do outro, mas Corinthians tranquilo. Corinthians, o corintiano que também tá vendo esse vídeo também, vai estar muito tranquilo, porque derbys passados, até corintianos que eu conheço, entravam muito pilhados. Ai, caramba, de novo, o Palmeiras, meu Deus do céu, vamos perder. E acabava não perdendo. Empatava, outra hora ganhava, né? Tô falando do retrospecto recente. Mas esse acho que é um derby, assim, até pós-título, que o Corinthians e o corintiano vai estar mais... É óbvio que o corintiano não vai querer perder, mas se vier, hipoteticamente, a perder, o corintiano fala, nem doeu, tá tranquilo, tipo assim, o que tinha que ganhar, nós ganhamos, que foi o título. O Corinthians precisava do título. Até em entrevistas anteriores, até as finais, até no meio do Campeonato Paulista, o Abel tinha falado que quem precisaria do título mesmo era um Santos que vinha da Série B e um Corinthians que muito tempo não ganhava nenhum título. Então ele acabou culminando no título corintiano, porque o Corinthians levou a sério o Campeonato Paulista. Chegou na final e falou, não, a gente vai ganhar desses caras. E os caras ganharam, né? Tem jeito. Mas então eu falo que o Corinthians então vai estar bem tranquilo, no sentido, vai estar pilhado, porque é um jogo que eles levam a sério. Uma coisa que o corintiano faz é levar o clássico a sério, né? E o Palmeiras ultimamente não vem levado, por isso que eu vim questionar o fator mental, psicológico do Palmeiras. Eu vim bater nessa tecla repetidas vezes, mas o Corinthians vem tranquilo. Acredito que o Corinthians não vai ter aquele. Vai estar aquela pilha do bem, não aquela pilha do mal que prejudica o Corinthians. Por outro lado, né, falei a coisa boa do Corinthians suave, tranquilo, relaxado, tem o lado ruim também para o Corinthians, que é o momento de estabilidade na Sul-Americana. Corinthians que veio de uma eliminação de pré-libertadores, por que o Corinthians pegou uma vaga na pré? Porque fez mal no Brasileirão, quase caiu no Brasileirão, teve aquela arrancada de 9 jogos direto, se safou com 1 bilhão de vagas de Libertadores, pré-Libertadores. O Corinthians conseguiu ainda morder fugiu do rebaixamento e foi cair numa pré-Libertadores e passou de um time semi-amador da Venezuela, foi pegar o Barcelona do Equador, de Guayaquil, do Equador, que é um pouco melhor, e o Corinthians foi eliminado no Itaquerão, foi para uma Sul-Americana. Corinthians, que ainda na Sul-Americana não venceu, perdeu na estreia, por Huracan, 2-1, empatou com o América de Cali 1-1, né? O Corinthians não tá eliminado, não tá, mas tá difícil. Ou se acabasse hoje, o Corinthians estava eliminado de Sul-Americana também. E que seria configurado vexame também, né? Porque estamos falando de Corinthians, né? Então falando de Portuguesa, né? De Juventus da Moca, é Corinthians. Cair numa fase de grupo de Sul-Americana não é mérito para ninguém, é demérito. Né? Não estou com brincadeira, zoeirinha, estou falando fatos. Né? Então eu achei até o corintiano, acredito que seja sensato, há de concordar comigo. São fatos, não é zoeira, não é brincadeira, são fatos. Falar também dos desfalques que fazem Ramon Dias quebrar a cabeça. Sim, os principais desfalques. Gustavo Henrique pode aparecer no jogo ou não, mas provavelmente vai ser André Ramalho, vai ser na zaga corintiana. Gustavo Henrique, Henri Lery,
Canrilleri não vai jogar. E esse Garro e Coronado também. Garro talvez está fazendo um trabalho de fortalecimento que possa, do sacrifício, jogar, mas acho que Garro e Coronado também não jogam. Então, só que Garro, é bom salientar, ele jogou o jogo da volta, porque ele falou, eu quero estar em campo. O cara falou, não tô bem, tô em risco de lesionar feio, dá uma injeção, dá uma infiltração, dá alguma coisa em mim aqui que eu quero estar em campo. Aí ele foi discreto, porque do outro lado tinha um Palmeiras totalmente morto, então não precisou ele aparecer. Esteve em campo, Corinthians campeão. Mas eu acho que como não é um jogo, é terceira rodada de Brasileirão, eu acho que ele não vai pro pau. Nem precisa, vai que estourar um garro numa uma terceira rodada de Brasileirão. Né? Na volta, no próximo turno, beleza, não sei. Mas agora correu o risco de perder, no agravamento de lesão, perder um garro, o nível do Corinthians cai. Então, acredito que esses desfalques fará que o Ramon Dias quebrar a cabeça, porque o Corinthians não tem um elenco vasto, né? Eu tiro um, coloco o outro e o nível do meu time não cai. Cai. Do Corinthians cai bastante. O Corinthians, quanto a elenco, o Corinthians tem um time titular ok, né? Bem voluntarioso, muita vontade. Do meio para frente, muito bom, né? Todo mundo apto. Rodrigo Garro, Memphis Depay e Yuri Alberto, muito bom mesmo. Do meio para trás, tirando aquela trinca de volantes, assim, que o do Corinthians acaba até jogando bem, mas que nem Breno Bidon, Carrijo e o José Martins, que dão conta do recado, a defesa do Corinthians, mas bate muita cabeça. Eu fiquei mais com raiva do Palmeiras nessas finais do Paulista, porque o Palmeiras não forçou. A zaga do Corinthians é fraca, até o Corinthians sabe disso, e o Palmeiras não forçou, não induziu o Corinthians ao erro, que se forçasse ia errar. O Palmeiras nem isso. Por isso me deu um sentimento de revolta. O Palmeiras não forçou o Corinthians ao erro. É inacreditável. E o Palmeiras fez isso. Então, Ramon Dias / Emiliano Dias, pai e filho, terão que botar os miolos para poder funcionar, para fazer um Corinthians competitivo. Sem a pressão, temos que ganhar, senão a gente não é campeão. Já foi campeão. Agora, isso pode até ser um fator de ajuda para o Corinthians entrar menos pilhado e jogar o jogo tranquilo. Bora aí, vamos se fechar, isso é óbvio. O Corinthians vai jogar fechadinho, isso é óbvio. Vai fazer cera, vai picar, vai provocar, mas sem aquela pressão, sem aquela martelando na cabeça. Tem que ser campeão, tem que ser campeão. Já foi. Agora, ó, tá tranquilo. E o trunfo corintiano, né? Já indo para a parte final falando do Corinthians, a dupla de ataque do Corinthians é o trunfo. Não, é a cartada que ele tem. Se o Corinthians tem um time que oscila, o time do Corinthians é um time que oscila até bastante. Uma coisa a gente não pode elogiar, no caso, se isso é permissível, Memphis Depay e ainda mais Yuri Alberto contra o Palmeiras. Yuri Alberto contra o Palmeiras, ele fede a gol. E vem fazendo dele. Né? Ainda mais com uma zaga totalmente boazinha, com essa do Palmeiras, quando veio o Yuri Alberto, falta estender um tapete vermelho, mas com certeza o Palmeiras tem que se precaver com o Yuri Alberto. Memphis Depay também é um cara do futebol brasileiro tecnicamente diferenciado, mas o negócio é Yuri Alberto. Não deixar a bola cair redonda no pé de Yuri Alberto, que contra o Palmeiras ele guarda. Isso é fato. Não é zoeira, não é brincadeira. Mais uma vez é fato. Deixar ele sozinho é gol do Corinthians. E deixar sozinho é um Richard Rios não lá e matar a jogada. É um Mikael, no caso, não lá e não matar ele fora da área. Fica dando corpo, dando espaço. E quando for chutar, demora um ano. Uma vida para poder cair na bola, o Everton, e tomar o gol, né? Porque o Corinthians só quer isso, quando fazer um gol logo de início, joga toda a pressão. Palmeiras, é com você, toma a bola para você. O que você faz com ela? Palmeiras não faz nada. Palmeiras, com o estado psicológico reverso e tendenciado para baixo, o Palmeiras se perde mentalmente facilmente. Então, basicamente é isso. Então, falando da escalação corintiana, que tende a ser como o
o 4-4-2, né? Seria um 4-3-3, mais ou menos. Matheus Donelli, não vai ter o Hugo Souza, né, nos desfalques corintianos. Eu falei Gustavo Henrique, Anrileri, Garro e Coronado, mas também tem Hugo Souza também, esqueci, mas já lembrando, vai jogar Matheus Donelli, é o trunfo. Matheus Donelli não é o Hugo Souza e é a chance. Palmeiras, vamos chutar gol, vamos, é o Matheus Donelli, tá? É possível que ele vai virar um Gordon Banks, um Buffon, não é possível, mas vamos chutar, né? Quem foi os chutadores? Felipe Anderson, Richard Rios, Estevão, bora chutar. Estevão, limpa pro meio, dá no gol. Vai desviar em alguém, vai ser gol do Palmeiras. Mas chutar, não é o Hugo no gol. É o Matheus, é o Donelli. Dá no gol. Tem que dar no gol. Matheus Donelli no gol. Os laterais corintianos, eu falei Matheus Donelli, Mateuzinho e Matheus Bidu. Lateral direito e lateral esquerdo. Então, Mateuzinho. Que é uma beleza. É uma farra de Matheus. A zaga corintiana, muito provavelmente, André Ramalho e Félix Torres. Pode ser, talvez, um Gustavo Henrique. Pode ser, talvez, um Kaká. Mas eu acredito que seja Félix Torres e André Ramalho. A trinca de volantes corintiano, né? Que vem produzindo um futebol legal, né? Mas tem que aguentar muito o rojão com a zaga corintiana, que é fraca e exposta. José Martínez, Carrijo e Breno Bidon, né? Então, principalmente Carrijo, ele é um cara diferenciado no sentido de é um cara que é um leão, ele combate, ele joga feio, ele quebra, mas também constrói muito bem. É o que deveria fazer um Richard Rios, destruir bem a jogada, pegar, levantar a cabeça erguida, opa, passou a bola, chutou de longe. Isso o Carrijo faz. O que o Richard Rios não faz com excelência, que é a parte destrutiva e construtiva, o Carrijo faz e faz bem. Então, a trinca de volantes, né? José Martínez, Breno Bidon e Carrijo. E na frente, como um 10 ou como um terceiro atacante, Romero, provavelmente eu acho que vai ser ele. Eu acho que não vai ser Thales Magno, né? Vai ser Romero, né? Porque ele tem cara de derby também. Ele joga a vera, joga sério. E na frente, eles. Cuidado com eles. Memphis Depay e Yuri Alberto. Então esse é o Palmeiras, esse é o Corinthians e esse vai ser o clássico derby. Que o Palmeiras tome vergonha na cara. Quando eu falo tome vergonha na cara, que jogue bola. Dispute o derby como tem que se disputar. Né? A vera. Não precisa ser bonitinho, afrescalhadinho. Joga sério. E o Palmeiras tem time para ganhar do Corinthians, sim. Não tem time. Não é aquela coisa. O Palmeiras tem que vender a própria alma para poder ganhar. Não. É jogável. É jogar e conquistar. Porque dá. Então, só salientando, como já tinha falado no começo do vídeo, né? Aí, em comemoração aos nossos. A superar a barreira de 1000 vídeos postados no nosso canal Lealdade Padrão. Já. Em comemoração, vamos comemorar? Então vamos comemorar. Metendo o dedo no like, se inscrevendo no canal caso não for inscrito e compartilhar o conteúdo do canal Lealdade em Padrão. E Palmeiras, né? Toma juízo, né, Palmeiras? Não tô pedindo nada. Uma vitória contra o Corinthians, né? O título do Paulista não dá para ganhar mais. 2025 o Paulistão foi do Corinthians. Fechou? Não tem como. Não tem show, não tem velho. Foi dos caras, já foi. Agora é Brasileirão. Dá para ganhar, mas temos que jogar.